Então nós vamos agora no vídeo falar sobre a infância de Jesus, a infância do nosso mestre. Há um certo manto sobre a infância de Jesus. Na Bíblia, tudo o que nós vemos sobre a infância de Jesus não é muita coisa. E tudo se resume neste verso. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E Jesus crescia em sabedoria e estatura, e no favor para com Deus e os homens. Então aqui fala sobre a infância de Jesus. Mas nós vemos que não é muito profundo, ou seja, não é muito esclarecedor para o que nós estamos buscando. Mas nós vamos fazer algumas perguntas que a Bíblia responde. Jesus nasceu já fazendo o bem naturalmente, ou ele teve de aprender a fazer o correto? Se nós entendêssemos que Jesus ele não tinha naturalmente propensão para o mal, isso quer dizer que ele tinha propensão para o bem. Ou seja, ele já nasceu fazendo naturalmente as coisas que são certas. Ele já nasceu fazendo naturalmente, cumprindo a lei de Deus. Desde bebê, naturalmente, ele já aprendeu a obediência a Deus. Será que foi assim? Será que Jesus ele veio com uma natureza que ele naturalmente fazia o certo? Não, irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome de Emanuel. Ele comerá manteiga e mel para que possa saber rejeitar o mal e escolher o bem. Olha só, então Jesus na sua experiência humana, Emanuel ele teve que aprender a rejeitar o mal e escolher o bem. Ele teve que aprender a obediência. É exatamente o próximo texto que nós vamos ler. Embora ele fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Então Cristo, irmãos, ele aprendeu a obediência. Então olha só, irmãos, eu vou falar aqui uma diferença entre nós e Cristo. Nós pecamos na nossa vida e nós precisamos aprender a fazer o bem a partir de uma vida de desobediência. Nós precisamos aprender a obedecer depois de ter pecado, depois de ter desobedecido. No caso de Cristo, ele teve que aprender a obediência, mas isso não necessariamente quer dizer que ele em algum momento pecou. À medida que Cristo ele foi se desenvolvendo e as inclinações, as tentações, elas foi aparecendo na sua vida e ele foi escolhendo, ele foi aprendendo a sempre escolher o que era certo. Jesus, ele saiu da inocência infantil sempre obedecendo a Deus. Essa foi a experiência de Cristo, irmãos. Mas isso não quer dizer que ele não teve que aprender a fazer o bem e rejeitar o mal. Ele teve que aprender, irmãos. E se ele teve que aprender, porque ele foi tentado para o mal. Olha só o que a mensageira do Senhor fala sobre Cristo na sua infância. A vida de Cristo transcorreu em simplicidade e pureza. Ele possuía uma paciência que nada poderia perturbar e uma veracidade que não seria desviada. Suas mãos e pés dispostos estavam sempre prontos para servir aos outros e aliviar o fardo de seus pais. Sua sabedoria era grande, mas era infantil, e aumentou com seus anos. Sua infância possuía uma gentileza peculiar e uma beleza marcante. Seu caráter era cheio de beleza e perfeição imaculada. Então, essa foi a infância de Jesus Cristo. Muitos ficam perplexos em pensar que Cristo pudesse ter uma vida de uma criança normal e ainda assim não ter cedido às tentações que geralmente acometem as crianças. E nós precisamos entender, as crianças elas são tentadas assim como nós adultos. A tendência delas, a tentação delas é tão forte como as nossas. Será que Cristo ele passou pelas tentações que as crianças passam? Alguns podem pensar que Cristo, por ser o Filho de Deus, não sofreu as tentações como as crianças de hoje.
As Escrituras dizem que ele foi tentado em todos os pontos, como nós somos tentados. E Satanás fez ataques mais fortes contra Cristo do que jamais fará contra nós. Havia muito em jogo com ele, se Cristo ou ele próprio deveria ser o vencedor. Satanás trabalhou com grande poder para levar Cristo a cometer uma ação errada, pois então ganharia vantagem sobre ele. Não, filhos, vocês nunca podem ser tentados de maneira tão determinada e cruel como foi nosso Salvador. Satanás estava em seu caminho a cada momento. Irmãos, imagina a preocupação de Satanás em fazer Cristo cair. Ainda mais quando ele era criança. Ele estava subordinado às tentações que uma criança é subordinada. Porque ele veio com a nossa carne caída. Ele estava suscetível. Satanás, ele tentou a Cristo como nunca tentou nenhuma outra criança, que diz o texto. A experiência de Cristo, nós podemos esperar que ela tenha sido mais dura do que a de qualquer outro filho do homem. Aqueles que tentam deixar entender que Jesus ele fazia naturalmente o certo, Jesus ele não teve que lutar com a sua carne, com as tentações, com as inclinações que vinham sobre ele. Irmãos, vocês estão ferindo o Evangelho. Isso é contra a palavra de Deus. Cristo é nosso exemplo em todas as coisas. Na providência de Deus, a primeira parte de sua vida foi passada em Nazaré, onde os habitantes tinham um caráter tal que ele se achava continuamente exposto às tentações, e era-lhe necessário guardar-se a fim de permanecer puro e imaculado entre tanto pecado e impiedade. Jesus é um modelo perfeito, e o dever e privilégio de toda criança e jovem é imitar esse modelo. Tenham as crianças em mente que o menino Jesus tomara sobre si a natureza humana e estava na semelhança da carne do pecado e era tentado por Satanás como todas as crianças são. É dever e privilégio de toda criança seguir os passos de Jesus. Será agradável ao Senhor Jesus que as crianças lhe peçam toda graça espiritual, que levem todas as suas dificuldades e provações ao Salvador, pois Ele sabe como ajudar as crianças e os jovens, porquanto Ele próprio foi criança e já esteve sujeito a todas as provas, decepções e dificuldades a que crianças e jovens estão sujeitos. Irmãos, as crianças elas são tentadas para o mal? As crianças são tentadas para o pecado? Pela sua própria carne? Sim, pois o texto diz: ele próprio foi criança e já esteve sujeito a todas as provas, decepções e dificuldades às que as crianças e jovens estão sujeitas. Cristo passou por isso, irmãos, e por isso ele é o nosso sumo sacerdote, nas alturas do céu, nosso advogado. Ele sabe quando eu e você está com dificuldade. Ele sabe quando eu e você está sofrendo para obedecer a Deus. Quando nós estamos sofrendo com as tentações do pecado. Ele sabe o que é isso. Ele também sabe das nossas crianças. Ele também pode ser um perfeito advogado das nossas crianças. Ele também pode socorrer as nossas crianças como um sumo sacerdote perfeito, que sabe o que é padecer pela carne. Ele sabe, irmãos. Ele sabe, irmãos. Ele sabe dessas coisas, porque ele se fez carne e aceitou a lei da hereditariedade sobre ele, irmãos. Isso é uma esperança para nós adultos. Essa mensagem é uma esperança para as crianças.
elas podem ser como Jesus era. Ferir esta verdade é ferir o papel de sumo sacerdote de Cristo Jesus. Agora nós vamos então entrar num ponto-chave da discussão. Como foi que a criança Jesus nunca cedeu às tentações? O primeiro ponto que nós vamos ressaltar é sobre o nascimento de Cristo. Ele foi alguém cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Mesmo assim, tinha possibilidade de pecar. Assim como nós vemos que João Batista, a Bíblia fala que ele também foi cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Mas como nós sabemos, João Batista, ele pecou. E nós vamos ver que cada criança, assim como adulto, também pode ser cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Nós vamos ler um texto mais para frente que vai falar sobre isso. Mas então, respondendo à questão do como que Jesus ele conseguiu não ceder às tentações desde a criança, o primeiro fator é o fator familiar. Vistos homens e mulheres não obedecerem a Deus, antes escolherem seguir seus próprios caminhos e a sua imaginação pervertida, permite-se a Satanás plantar sua bandeira infernal nas famílias e fazer com que seu poder seja sentido por intermédio dos bebês, crianças e jovens. Sua voz e a sua vontade são expressas na vontade insubmissa e no caráter desviado dos filhos, e por meio deles exerce poder controlador e executa os seus planos. Então, neste texto, nós vemos a grande responsabilidade que cai sobre nós como pais. O que os pais fazem tem grande influência, como nós já falamos aqui, sobre a vida dos filhos. Então, se os pais eles permaneceram como grandes transgressores da lei de Deus, eles abriram a porta da sua família para Satanás e as crianças vão sofrer com aquelas coisas. É por isso, irmãos, que nós vemos que a questão familiar ela é tão importante. E ela foi um fator muito importante para que Cristo, enquanto criança, não pecasse. É por isso que Deus escolheu Maria, uma mulher justa, escolheu José, um homem justo, para que naquele lar de justiça, Jesus viesse a nascer. É claro, nós sabemos, Maria foi uma pecadora, José foi um pecador, todos pecaram. Mas não era qualquer mulher, não era qualquer padrasto, que foi a família de Cristo Jesus. E isso já teve total influência sobre Jesus. Nunca se pode acentuar demasiado a importância da educação ministrada à criança em seus primeiros anos de existência. As lições aprendidas, os hábitos formados durante os anos da infância têm mais a ver com o caráter e a direção da vida do que todas as instruções e educação dos anos posteriores. Então, a educação de Cristo, irmãos, ela foi bem direcionada, né? Porque como nós vemos, isso é de extrema importância para as crianças. No entanto, isso não é desculpa para ninguém ficar no pecado. Conquanto tenha sido difícil a vida de muitos, é possível deixar todos os pecados, porque a vida de Cristo nos mostra que é possível ter uma vida perfeita, mesmo com as mais cruéis tentações. Grande responsabilidade repousa sobre os pais, pois a educação e o treino que modelam o destino eterno das crianças e dos jovens são recebidos em sua primeira infância. Então, a primeira infância, principalmente, isso é desde que é bebê até os 3 anos de idade, é extremamente importante para o desenvolvimento do caráter da criança. Assim foi para Jesus. E como será que foi a infância de Cristo? Há uma lição importante para os pais e filhos aprenderem no silêncio das Escrituras com referência à infância
e juventude de Cristo. Ele foi nosso exemplo em todas as coisas. A pouca atenção dada à sua infância e vida juvenil é um exemplo para os pais, bem como para os filhos, de que, quanto mais tranquilo e despercebido é passado o período da infância e da juventude, e quanto mais natural e livre de excitação artificial, mais segura será a vontade. O caminho da obediência é exaltado pela majestade do céu, vindo à terra e condescendendo em tornar-se uma criancinha, vivendo de maneira simples e natural, como as crianças devem viver. A infância de Cristo foi simples e natural. Isso foi de extrema importância para que ele não cedesse ao pecado. E nós vemos que assim também deve ser a infância das nossas crianças. Então nós vamos mencionar aqui algo que nós já falamos, que Jesus ele já nasceu cheio do Espírito Santo. Será que as nossas crianças, elas também podem nascer cheias do Espírito Santo? Será que elas podem ser cheias do Espírito? Bem, disso, com relação a nós, vai depender dos pais que ela tem. Primeiro, se são pais transgressores, se são pais desobedientes, isso já vai dificultar sobre as crianças, porque como nós já vimos, aqueles que mantêm uma desobediência a Deus estão convidando Satanás para o seu lar. E tudo indica, e nós cremos que assim não foi com Jesus. Não eram transgressores, mas justos diante de Deus, José e Maria. Olha como esse texto mostra que as nossas crianças também podem ser cheias do Espírito Santo. Mesmo o nenê, nos braços maternos, pode permanecer como sob a sombra do Onipotente, mediante a fé de uma mãe que ora. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Se vivemos em comunhão com Deus, também nós podemos esperar que o Espírito Divino molde os nossos pequenos já desde os primeiros momentos. Então, é por isso que o primeiro fator ele é um fator familiar. Muito depende dos pais. Se a mãe é uma mãe que ora, se a mãe é uma mãe que busca o Espírito Santo, se a mãe é uma mãe que pede constantemente para que o Espírito Santo ele faça-se presente na vida das crianças, essa criança ela será cheia do Espírito Santo, irmãos. Satanás era infatigável em seus esforços para vencer a criança de Nazaré. Desde seus primeiros anos, Jesus era guardado por anjos celestiais. Todavia, sua vida foi uma longa luta contra os poderes das trevas. Os seres celestiais serviam-lhe de assistentes e cultivava santos pensamentos e comunhão, falando aqui sobre Jesus. Desde os primeiros clarões da inteligência, foi sempre crescendo em graça espiritual e no conhecimento da verdade. Então, desde que Jesus ele começou a ter seus primeiros clarões de inteligência, ele foi crescendo. Sua caminhada na Terra sempre foi de crescimento, mesmo em carne humana, como nós já mencionamos aqui no vídeo. Os seres celestiais, eles serviam a Jesus, inspirando nele pensamentos santos, fazendo com que ele permanecesse em comunhão com Deus. Assim pode ser com cada um de nós, irmãos. Ao pedirmos para que os anjos venham, ao pedirmos a Deus que os anjos venham, eles vão fazer essas coisas. Olha que interessante. Peguei aqui o livro Parábola de Jesus, ele diz assim: não sabemos que consequências terão um dia, uma hora ou um momento. E nunca devemos começar o dia sem encomendar nossos caminhos ao Pai Celeste. Anjos seus são comissionados para velarem sobre nós, e se nos colocarmos sob sua proteção, no tempo de perigo estarão à nossa destra. Quando inconscientemente estivermos em perigo de exercer influência má, os anjos estarão ao nosso lado, orientando-nos para um melhor procedimento, escolhendo-nos as palavras e influenciando-nos as ações. Assim, nossa influência pode ser silenciosa e inconsciente,
mas forte para atrair outros a Cristo e ao mundo celeste. Na casa de Cristo, o céu ele foi unido com a terra. Os esforços celestes foram unidos com os esforços terrestres de Maria. Olha este texto. Com profunda solicitude observava a mãe de Jesus o desenvolvimento das faculdades da criança e contemplava o cunho de perfeição em seu caráter. Era com deleite que procurava animar aquele espírito inteligente, de fácil apreensão. Por meio do Espírito Santo, recebia sabedoria para cooperar com os instrumentos celestiais no desenvolvimento dessa criança que só tinha a Deus por Pai. Maria, embora pecadora, ela foi escolhida por Deus e ela foi dirigida por Deus para criar Jesus de uma forma que ele fosse um homem que nunca pecou. Sua mãe foi seu primeiro mestre humano. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas aprendeu as coisas celestiais. Quando, irmãos, Jesus ele não tinha idade suficiente para ler a Escritura, ele ouvia dos lábios de Maria. O contexto familiar ele é extremamente importante para definir qual direção vai ser tomada pelas crianças. Mais uma vez, tentando responder à pergunta de como foi que Jesus, a criança Jesus, conseguiu viver uma vida de vitória sobre o pecado, tendo a nossa carne, nós vamos falar então o segundo fator, que é o fator comunhão. O desejado diz assim: seu espírito de Cristo era ativo e penetrante, com uma reflexão e sabedoria além de sua idade. Também o caráter era belo na harmonia que apresentava. As faculdades da mente e do corpo desenvolviam-se gradualmente segundo as leis da infância. Então, embora Cristo ele fosse aquele tipo de criança que nós vemos que ela é mais madura que as outras crianças, ela é mais sábia que as outras crianças, ainda assim, o texto diz que as faculdades dele se desenvolveu gradualmente segundo as leis que regem todas as crianças. Então, quando ele era criança, ele tinha uma mente de criança. Quando ele era adulto, ele teve uma mente de adulto. Quando ele era criança, ele teve um corpo de criança, assim como ele foi tentado segundo o que as crianças são tentadas. Uma vez que ele obteve conhecimento, como o podemos fazer, sua familiarização com as Escrituras mostra quão diligente os primeiros anos de sua vida foram consagrados ao estudo da palavra de Deus. Então, à medida que ele se desenvolvia segundo as leis do desenvolvimento de uma criança, à medida que nós conseguimos ter conhecimento das Escrituras, o texto diz que os seus primeiros anos foi de diligente estudo da palavra de Deus. Sua felicidade encontrava-se nas horas em que estava a sós com Deus e a natureza. Sempre que lhe era concedido esse privilégio, afastava-se do cenário de seus labores e ia para o campo, a meditar nos verdes vales e a entreter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. O alvorecer frequentemente o encontrava em qualquer lugar retirado, meditando, examinando as Escrituras ou em oração. Dessas horas, quietas, voltava para casa a fim de retomar seus deveres e dar exemplos de paciente labor. Era nas horas de oração solitária que Jesus, em sua vida terrestre, recebia sabedoria e poder. Então, onde que Jesus ele retirava poder para não pecar, para vencer o inimigo na sua vida e para ter aquela sabedoria tão grande que ele tinha? Era nas horas de sua comunhão. À medida que ele foi se desenvolvendo, e ele já não dependia mais de Maria para ter a sua comunhão, ele criou a sua própria firmeza moral, a sua própria
firmeza espiritual através de sua comunhão. É por isso que é tão importante para nós, irmãos, seguirmos o Mestre nas suas pisadas, como diz o apóstolo Pedro. Se nós queremos vencer como Cristo venceu, nós precisamos seguir o exemplo dele na oração, no estudo da palavra. É isso que nós precisamos. Aqueles que não têm prazer em ler a Bíblia, peçam a Deus que dê prazer. Creiam que a palavra de Deus ela se cumpre na nossa vida. E aquilo que nós não conseguimos fazer naturalmente, Deus ele vai operar no nosso coração e nós vamos conseguir fazer naturalmente. Assim como Cristo, nós vamos ter prazer nas horas de silenciosa comunhão com Deus. Seja na oração, seja no estudo da palavra, seja na meditação. Não, filhos, vocês nunca podem ser tentados de maneira tão determinada e cruel como foi nosso Salvador. Satanás estava em seu caminho a cada momento. A força de Cristo estava na oração. Ele tomou a humanidade, carregou nossas enfermidades e se tornou pecado por nós. Cristo retirou-se para os bosques ou montanhas com o mundo e tudo mais excluído. Ele estava sozinho com seu Pai. Com intensa seriedade, ele derramou suas súplicas e colocou toda a força de sua alma em agarrar a mão do Divino. Quando novas e grandes provações estavam diante dele, ele se esgueirava para a solidão das montanhas e passava a noite inteira em oração ao seu Pai Celestial. Foi esta arma usada por Cristo para que ele não viesse nunca, mesmo tendo propensões para o pecado, mesmo sendo tentado para o pecado, nunca viesse cair. Nós vamos agora abordar um terceiro fator sobre como Jesus não pecou mesmo como uma criança na carne pecaminosa. O terceiro fator é o desenvolvimento harmônico. O que nós estamos querendo dizer com isso? O ser humano ele é constituído pela natureza física, mental e espiritual. A física ela está relacionada com o nosso corpo e a nossa saúde. A esfera mental ela está relacionada com a nossa intelectualidade, com o nosso juízo e com as nossas questões mentais de forma geral. E a questão moral, ela está relacionada com o nosso caráter. Cristo, ele desenvolveu plenamente as suas naturezas, essas esferas da humanidade, tanto a física, a mental e a espiritual. E isso foi de extrema importância para que ele não viesse pecar mesmo na infância. É por isso que nós, como adventistas, damos tanta ênfase na nossa saúde. Porque os nossos hábitos de saúde, eles estão totalmente relacionados com a nossa moralidade, com o nosso caráter. O que nós comemos, ele reflete em quem nós somos. E como foi Cristo Jesus, ciência do bom viver? As instruções dadas quanto às crianças hebreias ensinam-nos que coisa alguma que afete a boa condição física dos pequeninos deve ser negligenciada. Coisa alguma é sem importância. Tudo quanto afeta a saúde do corpo tem sua influência sobre o intelecto e o caráter. O exemplo de Cristo mostra que uma constituição sã, ou seja, uma pessoa saudável, é necessária para a força do intelecto e altas realizações morais, que são suscetíveis às influências divinas do Espírito de Deus. Embora as crianças vivam em um mundo caído, elas não precisam ser corrompidas pelo vício. Elas podem ser felizes e, por meio dos méritos de Cristo, finalmente alcançar o céu. Uma constituição física é de extrema importância para uma vida sem pecado. A vida de Cristo, como nós já lemos, ela foi levada em simplicidade em meio à natureza. E agora nós vamos ao quarto e último fator daquele que foi extremamente importante para que Cristo não pecasse, ainda que criança. E este fator
é o fator das dificuldades e tentações. Isso pode parecer estranho a alguns, mas justamente o fato de Satanás, ele ter tornado a vida de Cristo tão difícil, à medida que o tempo foi passando, isso foi ajudando ele a sempre escolher não ao pecado. Olha só este texto de Hebreus. Sobre Jesus, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. A vida de Cristo, embora simples e natural, a infância de Cristo, ela foi recheada de dificuldades e tentações. Cristo, ele era pobre. Cristo, ele não estava num lar de riqueza, mas num lar no qual os seus pais tinham que trabalhar diariamente para ter o pão de cada dia. Quando Jesus ora, pedindo a Deus, dá-nos o pão de cada dia, ele sabia o que isso significava. Cristo foi um homem que não tinha lugar em que se reclinar a cabeça. E todas essas dificuldades, elas foram extremamente importantes para que Cristo desenvolvesse o caráter que tinha. O texto que nós lemos diz que ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Jesus sofreu com as tentações com o pecado, mas isso fez com que ele aprendesse a obediência. Os primeiros anos de Cristo foram sujeitos a rigorosas provas, durezas e conflitos para que desenvolvesse o caráter perfeito que o torna um perfeito exemplo para as crianças, os jovens e os adultos. Foi Cristo o único ser livre de pecado que já existiu na terra. Todavia, viveu por quase 30 anos entre os ímpios habitantes de Nazaré. Tentação, pobreza, adversidade, eis justamente a disciplina necessária para o desenvolvimento da pureza e firmeza. Bem, isso pode parecer contraditório, mas nós vamos ver como as dificuldades na vida de Cristo foram totalmente importantes para que ele tivesse aquele caráter firme, aquele caráter decidido e aquele caráter perfeito contra o pecado. Ellen White fala assim: cada ação, boa ou má, prepara o caminho para a sua repetição. Quando alguém se recusa a dar ouvidos aos convites, reprovações e advertências do Espírito de Deus, sua consciência se torna cauterizada e na próxima vez que for aconselhado, será muito mais difícil atender do que antes. E assim, sucessivamente, a cada repetição. O texto diz que cada ação, seja ela boa ou má, ela prepara o caminho para a repetição. Todas as vezes que nós somos tentados, se nós caímos, estamos preparando o caminho para nós cairmos outras vezes mais à frente. Ao mesmo tempo, nós podemos virar esse quadro. E a cada tentação, se nós vencemos a tentação, nós preparamos o caminho para que na próxima tentação nós venhamos vencer novamente. Dessa forma, Satanás, por diversas vezes, ele tentou a Cristo, tentou fazer com que Cristo caísse, com que Cristo pecasse, ele usou de todos os seus meios para que isso acontecesse. No entanto, a cada vez que Jesus vencia, ele se preparava para que na próxima vez ele vencesse novamente. E dessa forma, ele teve um caráter firme, forte, poderoso, moralmente falando. Através dessa compreensão, nós conseguimos entender este texto. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. Pelo fato de nunca ter cedido ao pecado, ele criou um ódio, uma abominação ao pecado, que ele se recuava do mal. Mesmo estando em uma carne propensa, mesmo tendo a propensão, a tendência, mesmo sendo tentado, ele se recuava do mal, porque ele nunca cedeu ao pecado. Então, nós, por exemplo,
hoje que caminhamos uma caminhada cristã e já deixamos algumas coisas para trás, abominamos algumas coisas, nós abominamos falar mal das pessoas, nós abominamos o comer coisas imundas, nós abominamos muitas coisas e nós ainda pecamos. Mas imagina alguém que nunca passou pela experiência do pecado, nunca cedeu a sua carne, nunca cultivou nenhuma propensão para o mal. É por isso que o texto diz, a sua natureza, ela se recuava do mal. As dificuldades, irmãos, elas são obreiras de Deus para remover no nosso caráter impurezas e arestas. Vamos agora entrar na conclusão. Quanto mais pensamos sobre o ato de Cristo tornar-se um bebê aqui na terra, tanto mais admirável isso parece ser. Como pode suceder que a indefesa criancinha na manjedoura de Belém ainda é o divino Filho de Deus? Conquanto não possamos compreendê-lo, podemos crer que aquele que criou os mundos por nossa causa tornou-se um indefeso bebê. Embora fosse o mais elevado do que qualquer outro dos anjos, embora fosse tão grande como o Pai sobre o trono do céu, ele tornou-se um conosco. Nele, Deus e o homem passaram a ser um, e é neste fato que encontramos a esperança de nossa raça decaída. Olhando para Cristo na carne, olhamos para Deus na humanidade e vemos nele o resplendor da glória divina, a expressa imagem de Deus, o Pai. Ele foi, em natureza humana, exatamente aquilo que podemos ser. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Cristo, irmãos, ele veio a essa terra e ele tanto sofreu, não foi à toa. Ele sofreu para nos dar exemplo. Ele sofreu para que nós conseguíssemos subir nessa escada que chega até o céu. Ele passou pela nossa experiência de luta contra o pecado, de luta contra as tentações da carne, para que nós consigamos vencer assim como ele venceu. E o segredo da vitória nossa, irmãos, está em olhar o exemplo de Jesus Cristo, extrair dali forças e seguir o que o apóstolo Paulo diz. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e desencorajados em vossas mentes. Vós ainda não resististes até o sangue, lutando contra o pecado. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo deixando claro qual é o segredo da vitória cristã e o porquê que nós não vencemos. O segredo da vitória cristã é olhar para o nosso maravilhoso substituto. Este que viveu na terra, ele está no céu hoje e intercede por nós e se preocupa conosco e ora por nós e nos dá o seu poder, nos dá a sua vida e faz tudo o que é possível para que nós consigamos vencer assim como ele venceu. Mas nós não vencemos porque nós ainda não lutamos, não resistimos até o sangue, lutando contra o pecado. Muitas das vezes, irmãos, nós estagnamos na vida espiritual, porque a algum ponto Satanás faz com que nós permitamos a nos acostumar e nos acomodar com eles. Nós deixamos de lutar com isso, deixamos ali, acariciamos esse pecado e nos conformamos de que é assim mesmo, nós somos pecadores e vamos pecar até o fim. E nos conformamos de que, Jesus ele vai me salvar assim mesmo, não tem importância eu continuar fazendo isso.
Mas isso, irmãos, é um grande engano. Como nós já lemos, vou repetir um texto. Aquele que não acredita que Cristo pode lhe tirar os pecados, pode lhe impedir de pecar, não tem a fé que lhe garante a salvação. Nós precisamos crer que Cristo ele vai tirar todos os nossos pecados e nós precisamos cooperar com o céu para que todos os nossos pecados sejam tirados. Nós precisamos tomar a decisão e pedir forças a Deus. Irmãos, aquele que vos fala, eu sou um miserável pecador. Eu estou nessa luta assim como os irmãos, mas nós precisamos crer que é possível, irmãos. É possível. Pelo poder de Cristo Jesus, é possível. Nós precisamos fazer de Cristo a força da nossa vida. Assim como Cristo, ele buscava constantemente o Pai. Nós precisamos fazer isso na nossa vida. É unicamente aí que está a nossa segurança. Olhar para o exemplo de Cristo, o mistério da piedade. Espero que os irmãos tenham entendido esta mensagem e creiam com toda a convicção de que Cristo tem poder para nos livrar e nos impedir de cair e que todos nós possamos continuar contemplando a Jesus Cristo segundo o que Ele se revelou a nós. Todos fiquem na paz e na graça do nosso amado Salvador. Bendito o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo.